Graça e paz, queridos, amém? Glória a Deus, que bom estarmos juntos na presença do Senhor para contemplar suas maravilhas. Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 15. Tem uma mensagem de Deus para você nesse texto. Gênesis capítulo 15, a partir do verso 10. Gênesis 15, a partir do verso 10. Deixa eu apresentar para você, talvez se você não conhece, esse é o meu livro, meu 5º livro, Resete a Sua Mente. Inclusive, está sendo bem vendido também na Amazon, recebi uma mensagem muito boa. E você pode adquirir, está em promoção, por R$30, é um presente de Natal, presente para evangelizar alguém. Aqui eu vou abordar 3 tipos de recomeços que você pode ter na vida: espiritual, emocional e físico. E Deus opera nessas 3 partes do homem, a tricotomia do homem. Tivemos um PG Reset, que foi depois da conferência em que trabalhamos o livro, e as pessoas estão, graças a Deus, impactadas com tudo que eles vivenciaram através desse livro. Então, você tem uma oportunidade linda. Se você não leu, leia. E se você já leu, presenteie alguém. Não tem coisa melhor do que dar livro de presente. Inclusive, eu estou vendendo meus livros da minha biblioteca, que eu preciso ajudar meu filho a casar. Então, se você é um leitor e ama livros, a maioria dos meus livros lá lidos, mas tem bastante livros. Se você quiser algum tema, possa ser que eu tenha, e aí você pode adquirir por um preço bem em conta, não é um preço de livraria, um preço de livro usado, mas meus livros, eu sou muito ciumento com meus materiais, então meus livros não têm risco, eu leio e não gosto de ficar riscando, então os livros todos em ótimo estado, ok? Inclusive já vendi um monte já, estou com um monte no carro para entregar ali. Não sei se tem alguém aqui que já comprou. Tem alguém? Levanta a mão só para eu ver aí. Olha lá, já teve gente que já comprou meus livros aí, beleza? Então, eu quero presentear a irmã que está ali fazendo aniversário. Tome, é seu. Deus te abençoe, viu? Quem encontrou diz: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu também vou. Pô, você não encontrou ainda? Vamos lá. Diz assim a Bíblia, Gênesis capítulo de número 15, verso 10 até o verso 16. Está escrito, como dizia Billy Graham: e trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles um em frente à outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus está profetizando acerca do povo de Israel, que seria peregrino, sem uma terra fixa, e também já profetizando acerca dos 400 anos que ficariam sob o poder do Egito. E ele continua: mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice será sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Esse texto de Abraão nos traz muitos ensinamentos poderosos, e eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre o pacto. O pacto. Você pode dizer para alguém do seu lado: o pacto. Deus é um Deus de pacto. E quando lemos Gênesis capítulo 12, encontramos
Abraão, que até então mora na casa dos seus pais, reside ali e tem a sua residência acomodada, um desafio gigante ele recebe da parte de Deus, o desafiando a sair do meio da sua parentela. Para um jovem, para um homem que está acostumado a um habitat de segurança entre o seu pai e Tera, ter que sair é um grande desafio. Todos nós sabemos da ruptura familiar quando um homem e uma mulher decidem casar-se e tem que desligar-se da sua parentela para projetar-se para a vida agora junto ao seu cônjuge. Os desafios são gigantes e Abrão vive como um cônjuge no meio da sua parentela e Deus o desafia a sair deste ambiente de segurança. A Bíblia diz que Deus chama Abraão para uma terra e Deus é claro no texto de Gênesis 12 que eu te mostrarei, não é que eu te mostro. Então Deus não mostra um mapa claro e Deus não mostra longitude, latitude, não dá a direção exata, ele só provoca Abraão a confiar. E a grande riqueza que Abraão nos ensina é a obediência sobre a palavra que diz sai. Para onde eu não sei, para quando eu chego nela também não sei, eu só sei que alguém me disse e eu confio em quem me disse para sair. E assim Abraão faz. No capítulo 12, Abraão já começa a sua jornada, e Ai, Betel, Canaã, são lugares onde ele começa a pisar os seus pés e a contemplar o Deus que vai com ele. Porém, a Bíblia deixa claro que ele leva consigo a Ló, o seu sobrinho. Logo no capítulo 13, encontramos que Abraão faz as suas tendas próximos a Sodoma e a Gomorra. Ali, eles estão agora a habitar em um povo que está com uma cultura corrompida e que agride o céu com os seus hábitos, agride o céu com as suas ações. A Bíblia deixa claro que Abraão, morando ali, começa a ter as suas riquezas ampliadas. Ló, da mesma forma, ele vence o Egito com as dificuldades que ali passou e sai de lá com muitas riquezas. Então Abraão já é um homem farto em abundância financeira. Há uma contenda que começa a se levantar entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. A Bíblia deixa claro que não foi Ló que brigou com Abrão, mas os seus pastores que começaram a discutir. Nisso vemos a mão de Deus para uma separação. A Bíblia deixa claro que Abrão, naquele momento, decide separar-se de Ló, e Ló segue o seu caminho para morar muito mais próximo de Sodoma e Gomorra. Abraão permanece ali e a Bíblia diz que Deus é com ele e amplia ainda mais os seus termos. Abraão enriquece ainda mais, só que Ló, naquele local agora, é também sitiado por 5 reis que invadem a Sodoma e a Gomorra e leva também a Ló como escravo. Aí Abraão vai lá para defendê-lo. No capítulo 14. Capítulo 15, encontramos Abraão triste, abatido. E Deus visita, e diz as Escrituras que Deus chama ele em uma visão. Na visão, o Senhor fala com Abraão acerca da promessa que lhe fizera no capítulo 12. Porque Abraão já estava desesperançado. Imagine que o pai da fé está desesperançado. Ele diz para Deus: Deus, o Senhor me fez uma promessa, mas eu não tenho uma geração. Eu não tenho a quem deixar a minha herança, a não ser o meu servo Eliezer. E Deus renova o pacto dele com Abrão. As Escrituras dizem que um pacto é iniciado com Abrão que outrora não tinha sido feito. Ao início havia uma
palavra. Ao início havia uma obediência. Para toda ação, uma reação. Para toda fala de Deus e a toda provocação do céu para nós, Ele exige uma reação de nossa parte. A obediência é crucial para a manifestação de Deus sobre a nossa vida. Na antiguidade, o pacto era um ato chamado karet berit, que era o pacto cortado. O que é isso, pastor Everton? Vou te explicar. Um pacto realizado entre duas pessoas era feito da seguinte forma: pegava-se os animais, cortavam-se ao meio do animal exato, e colocava-se sobre uma bancada. As pessoas que estavam sendo entrelaçadas pelo pacto passavam pelo meio do sacrifício, dos animais cortados, exatamente no meio. Uma parte para um lado, outra parte para o outro, sangue, vísceras, e a pessoa passava no meio do pacto cortado. É o karet berit. A Bíblia vai dizer que Abraão está a noite inteira e Deus lhe pediu esse pacto. Ele corta os animais, ele separa os animais, ele deixa uma parte em frente à outra, simbolizando que há duas pessoas que estão envolvidas no pacto. Porém, ele está a noite inteira esperando o pacto ser concluído. As Escrituras dizem que esse pacto é a revelação poderosa de Deus para que Abraão compreenda aquilo que ele vai realizar em toda a terra. Acompanhe o texto, que é claro em dizer que Abraão trouxe de todos os animais que foi pedido para o sacrifício e partiu ao meio e os colocou. Como não há duas pessoas passando, porque Abraão dorme, só uma pessoa passa no pacto. Porém, o pacto tinha que se passar duas pessoas, porque as pessoas que passavam pelo pacto, elas estavam dizendo: se eu quebrar este pacto, que aconteça comigo como aconteceu com estes animais. É uma promessa que um faz ao outro. Se eu não cumprir, que a mesma coisa que aconteceu com esses animais aconteça para comigo. Mas aqui algo extraordinário ocorre. Somente Deus passa entre os pedaços. Abraão dorme. O fogo e a tocha, que são símbolos da presença divina, caminham sozinhos entre os cadáveres dos animais. Abraão, Deus está dizendo para ele: este pacto não depende de você, depende exclusivamente de mim. Ele é unilateral. É eu e eu. Você dorme e eu realizo. Você descansa e eu faço. Você para e eu trabalho. O que eu tenho, Abraão, para fazer para com você e toda a sua geração, e bendita será todas as nações da terra que vierem de ti, é o que eu tenho para realizar. Não depende de vocês, só depende exclusivamente de mim. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: baixe as armas, porque esta luta é de Deus. Fala com ele: descansa, porque Deus está trabalhando em seu favor. A Bíblia diz: enquanto eu descanso, Deus trabalha.
enquanto eu durmo, o Senhor dos exércitos se levanta. Enquanto eu estou parado, o meu Deus não dorme, não tosqueneja, não perde batalha. Ele é fiel para cumprir o seu próprio pacto. Não depende de mim, nada depende de nós, tudo depende dele, exclusivamente dele. Hudson Taylor disse que a obra de Deus é feita com os recursos de Deus. Não depende de nós, irmãos. Ele faz, ele realiza, ele desce na terra, ele opera como ele quer, na hora que ele quer. Ele é Deus e sabe fazer de forma excelente. E o que eu faço, pastor? Você senta e contempla Deus trabalhando e dando vitória. Como ele disse a Josafá: só toca, só me adora, só canta, porque eu desço no arraial e pelejo para dar vitória a ti e ao teu povo. Aprenda a descansar em Deus, porque a iniciativa que a Bíblia nos diz, ela vem de Deus para nós, não de nós para Deus. É Deus que faz e é Deus que realiza. Abraão prepara o altar, é função dele. Abraão mata os animais, é função dele. Abraão organiza o altar, é função dele. Mas quem passa entre os pedaços do altar é Deus. Quem realiza o pacto é Deus. Quem faz o improvável é Deus. É por isso que Gabriel diz: eu assisto Maria diante de Deus. Eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus. O que Gabriel está dizendo é: eu sei, eu vejo ele fazendo, ele não precisa de ajuda. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te envolverá, Maria, e o que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Como se dará isso? Eu sou mulher virgem. Não há nada impossível para Deus. Abraão dorme, Deus trabalha. Toca alguém do seu lado e fala assim: você dormiu hoje aqui, hein? Se tem alguém dormindo do seu lado, pode dormir. Deus está trabalhando em seu favor. Deus está operando em seu favor. Deus está entrando na sua causa. Abraão duvida. Gênesis 15, Abraão duvida. Mas o Abraão que duvida, Deus confirma. Deus não precisa que você venha, de alguma forma, lutar com todas as suas forças para que aconteça. Mesmo que você fraqueje, Ele não fraquejará. Mesmo que você duvide, Ele fará. Mesmo que você desista, Ele não desiste, Ele não para, Ele é incansável. Abraão é limitado, mas Deus é fiel. Nós somos limitados, não sabemos como fazer, mas Ele é ilimitado. Ele faz apesar de nós, além de nós. Ele vai além do que pensamos. Aleluia. E o que nós aprendemos nesse texto é que a salvação é uma aliança unilateral totalmente da parte dele para nós. É Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que manifesta o seu poder. Deus promete, sim. Ele prometeu a Abraão, sim ou não? Sim. E Abraão fez alguma coisa para a promessa se cumprir? Não. Abraão recebe, porque o Deus que promete é o Deus do pacto, é o Deus que cumpre. Deus prometeu e disse a Abraão: por que você está com medo? Por que você acha que a sua herança virá do seu servo? Eu te prometi, faz só os animais serem cortados no altar e veja eu passar, porque o que eu prometo eu cumpro. Ele é fiel. Ele é fiel para fazer as suas promessas se cumprirem em nossa vida. Cristo é o verdadeiro cumprimento no sacrifício que Abraão faz para com Deus. Esse pacto é a respeito de Jesus. É Ele que é rasgado em nosso lugar. Isaías 53:5.
Ele foi rasgado, ele foi moído pelas nossas transgressões. Deus está fazendo um pacto com Abraão. Abraão, eu vou rasgar o meu filho por vocês. Agora, uma das coisas que eu entendi nesse texto, e é a revelação que eu tive, que eu entendi, é que o nosso pecado, a nossa carne maldita, precisa ser rasgada pelo sacrifício de Cristo. Porque Jesus passa em nossos pecados e nos divide. Ele passa através de nós, dividindo a nossa natureza pecadora da natureza santa que Ele deseja. E as aves do céu que estão aqui não foram cortadas, é o Espírito Santo que vem sobre o nosso corpo, vivificar o Espírito que habita em nós, trazendo a redenção e o selo da promessa eterna. Cristo nos rasga e nos redime. O Espírito vivifica o nosso espírito na promessa daquele que é o sacrifício em nosso favor. Agora, a segunda coisa importante que vemos nesse texto é que o pacto aqui revela totalmente a imagem de Cristo, que é o cordeiro partido por nós. E esse cordeiro mencionado em todo o Gênesis, desde Gênesis capítulo 3, verso 15, apresenta Jesus como a solução para as nossas vidas, para os nossos pecados, para uma vida perdida, para uma vida iníqua, para uma vida longe de Deus, para uma vida sem sentido, para uma vida em agonia, para uma vida sem sentido. Se você se encontra desta forma, Jesus é o pacto perfeito que te liga e traz vida para que você possa entender o propósito da sua existência. Talvez você esteja como Abraão, cansado, fadigado, desesperançado, e Deus te trouxe aqui nessa noite para, diante deste altar, te apresentar aquele que tem a capacidade de rasgar o sacrifício e dizer: não depende de você, só depende de mim. Em Emaús, em Lucas capítulo 24, Jesus é reconhecido ao partir do pão. Os discípulos de Emaús andam no caminho, mas não conhecem aquele que está falando com ele no caminho. Mas quando eles adentram uma casa, que Jesus pega o pão e que Jesus parte o pão, aí eles conhecem quem é Jesus. Só conhece Jesus quem conhece o sacrifício partido, quem conhece o propósito que Deus fez para a humanidade. Os discípulos só voltaram a conhecer a Ele quando Ele partiu o sacrifício. Jesus é o sacrifício partido por mim e por você. Jesus é a revelação perfeita de Gênesis 15. O pacto tem forma de pão partido. O pacto de Deus para conosco tem forma de pão partido. Mas não só isso, também tem som. Tem som do estalar do pão partido na mão de Jesus. Porque é quando Jesus parte o pão e o som do pão partido adentra aos tímpanos dos seus discípulos, que eles conhecem, verdadeiramente era Ele que no meio do caminho falava. E por isso o nosso coração aquecia. O problema é quanto de nós já não temos o nosso coração quentinho quando Ele fala. Quantos de nós já não ouvimos mais o estalar do pão quando Ele parte cada ceia que nós participamos? Quantos de nós adentramos em nossos dias após dia, em nossa manhã e nossa noite, dormindo e acordando, trabalhando e não trabalhando, estudando ou não estudando, todos os dias da nossa vida, e nós não ouvimos mais o estalo do partir do pão dele? Precisamos voltar ao pacto, precisamos voltar à mesa, porque na mesa é onde vemos o pão partido. Na mesa é onde ouvimos o estalo do pão.
Quantas pessoas já não ouvem mais o pão, não veem mais o pão, não percebem mais ele se partindo por sua vida. O pacto não é uma teoria, nunca foi, é uma consumação, é a presença soberana e poderosa que aquece o coração de quem está à mesa. Você está à mesa? Se você está à mesa, você tem o seu coração aquecido, quente, vivo, batendo em seu peito, acelerando quando as palavras deles evocam das Escrituras e voam até o seu coração. Essa palavra tem que queimar na sua alma, tem que queimar dentro de você. Não é teoria o que vivemos na cristologia, não é teoria o que vivemos na igreja todos os dias. Não, irmãos, é real. Ele é poderoso, ele fala, até os mortos ouvem. Ele fala ao nosso coração duro de pedra. Ele quer quebrantar a nossa alma, Ele quer despertar o nosso espírito do sono, Ele quer falar a nossa consciência, Ele quer abrir os nossos olhos, Ele quer adentrar aos nossos tímpanos e falar, sussurrando a sua vida, a sua zoé em nós. Precisamos estar abertos e atentos ao sacrifício dEle. A terceira coisa que aprendemos nesse pacto é que é uma renovação da mesa do Senhor para as nossas vidas. Precisamos, em cada oportunidade da ceia, perceber o memorial vazio. Falta alguém. Cada ceia que você participa tem os elementos, mas falta a pessoa física dele. Falta alguém. É um memorial. 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 23. Porque o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. Que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. E tendo partido, disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente tomou o cálice, e dando disse: esse é o meu sangue, que é derramado por vós. Fazer isso em memória de mim. Cada ceia é uma oportunidade de você aquecer o seu coração para o Maranata, aquecer a sua alma para o retorno dele, lembrar que está faltando alguma coisa, lembrar do vazio da mesa, e aquecer o seu coração com um desejo sublime de que ele volte, de que ele não demore, de que ele não tarde, de que ele venha logo, com pressa, ligeiro, saltando sobre os montes, gritando: fiel, fiel, fiel. Este é o cálice do novo pacto. O cálice que Jesus derramou por nós, o sangue que é vertido na mesa de Abraão, partido pelos pedaços do animal. Na ceia, o Deus que passou entre os pedaços é o mesmo que vai para o Calvário, ser partido por mim e por você. E Ele passa novamente, todos os dias, no nosso meio. Toda oportunidade que a palavra dele é mencionada, ele está partindo o pão, estalando o pão, fazendo você ver o pão, fazendo você ouvir o pão, fazendo uma promessa para você: eu tenho um pacto contigo. Agora, precisamos despertar o nosso coração a entender o que Deus deseja de nós. Precisamos abrir o nosso coração para receber as suas promessas reais em nossas vidas. E não viver tão somente daquilo que conquistamos nessa terra. E são maravilhosas as promessas terrenas, mas as promessas espirituais e celestiais são eternas, infalíveis.
sublimes, poderosas, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nem chegou ao entendimento do homem. Isso é o que Ele preparou para todo aquele que o ama. Você está na categoria de promessas eternas. Você está na categoria de promessas inefáveis. Promessas a qual Paulo disse que eu vi coisas inefáveis que os homens não podem conhecer. Não sei se na carne ele descreve as grandezas e se cala em certo momento, porque o que Deus tem preparado para nós não está na prateleira do G. Barbosa, não está na prateleira do Bom Preço, do Atacarejo, do Atacadão. Só está na prateleira celestial, e lá tem pão, lá tem vinho, lá tem promessa, lá tem eternidade, lá tem cura, lá tem milagre, lá tem glória a Deus. Você pode levantar sua mão e dar um glória àquele que tem um pacto com você nessa noite. Sobre Anderevianas, Negondievia sobre a faio. Mesmo que você durma, Ele não vai desistir do pacto que Ele tem com você. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Muitos confiam em carros, outros em cavalos. Nós fazemos menção do Senhor dos Exércitos. Ele é a minha força, a minha fortaleza, o meu refúgio. Olho para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Aleluia. O seu Deus vive, o seu Deus tem um pacto contigo, o seu Deus quer restaurar com você um pacto que foi quebrado. Ele quer renovar as promessas que Ele fez a você. Ele quer trazer à sua memória, Gênesis 12, eu não esqueci Abraão. Às vezes Deus fica em silêncio por algum tempo, mas isso não quer dizer que Ele esqueceu de você. Isso não quer dizer que Ele esqueceu da promessa dEle. Números vai dizer, não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. O homem pode mentir e se arrepender, Deus não. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele disse, eu jurei por mim mesmo. Porque não tem ninguém maior que Ele para ser jurado. Então Ele jurou por Ele mesmo. Deus tem uma promessa contigo. Creia. Participe do sacrifício. Renove sua aliança, o seu pacto, se você o quebrou. Restaure aquilo que Deus colocou nas suas mãos como esperança. E creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Busque o Senhor enquanto você pode. Como diz a Bíblia, buscar-me-eis e me encontrarei quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e encontrarei descanso para as vossas almas. Busque o Senhor como a corça que anseia pelas águas, busque a Ele, anseie por Ele, deseje Ele, ame Ele. Almeje a presença dEle. A coisa mais preciosa que um cristão deve ter não é o seu carro do ano, a sua mansão que comprou, a viagem que fez para a Europa, para os Estados Unidos, para a praia mais bonita, a roupa mais top que você comprou, quantos filhos você teve, a mulher mais linda que você tem, a beleza que você conquistou. Não. O que mais temos de precioso se chama o pacto com aquele que é fiel para conosco. O que nós temos de mais precioso é o pacto que Ele fez comigo. Ele me deu um presente maravilhoso.
Deus te ama e você é amado dele. Um amor absurdo, um amor tão sublime, um amor tão incalculável. Por isso as Escrituras dizem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, Abraão, creia! Acredita! Não desespere da sua fé. Ele é fiel, fiel é aquele que prometeu. Ele vai cumprir. Olhe para 2, 3 pessoas daí ao seu lado, bate na mão dele e diz assim, ó, ele vai cumprir, ele é fiel. Bate aí que eu quero ouvir o estalo. Ele é fiel, ele vai cumprir, Bruno, ele é fiel. Ele vai cumprir, Sérgio, ele é fiel. Ele vai cumprir, ele é fiel. Independe do homem, ele cumpre o que ele promete. Deus está operando na sua vida, Deus está trabalhando por você. Pastor, não estou vendo. Quem disse que você precisa ver? Você não precisa ver, não. Você só precisa crer. Enquanto você não vê, Ele está trabalhando por trás do teatro da sua vida, por trás das cortinas da sua vida. Deus é silencioso no seu operar. 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio, até que Maria recebe o aviso de Gabriel. Você só precisa crer. No tempo de Deus, tudo se faz formoso. As Escrituras já dizem, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher. Oh, eu estou profetizando alguma coisa poderosa da parte do céu, e eu sinto algo grande de Deus nessa noite. Deus está reavivando a sua fé, está reacendendo a sua esperança, e está dizendo para você, creia, eu vou fazer. Não depende de você, depende de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Agora o sacrifício tem aves, e elas não foram partidas. E por que, pastor Everton, essas aves não foram partidas? A Bíblia diz que essas aves não foram partidas por algo especial. Levíticos 1:17 vai dizer que elas eram oferecidas inteiras. Na lei sacrificial, as aves eram oferecidas inteiras. Procurei em todos os comentários acerca disso. Bruno, não achei nada interessante. E eu falando com as Escrituras e com o Espírito Santo, me ajude a entender, Espírito Santo, por que isso, Deus? Por que as aves não foram cortadas? As aves foram feitas para viverem aonde? No céu. Deus estava dizendo, eu não corto aquilo que conhece os ares celestiais. Deus está dizendo para você, eu corto a sua carne, eu sacrifico a sua carne, eu mato a sua carne, mas eu quero que você aprenda, estenda suas 2 mãos para o alto, a me adorar com suas asas abertas, engrandecendo, enaltecendo, adorando, bendizendo, exaltando. Só Ele é Deus, Todo-Poderoso, exaltado. Você pode aproveitar que está com as mãos para o alto, e você contemplando a grandeza dele como aves que voam, você pode dizer coisas poderosas ao Senhor. Diga o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é sublime, o quanto você o adora, o quanto você o enaltece. Aproveita aí, crente, e adora o teu Deus Todo-Poderoso que está nos mais altos céus, e recebendo a sua adoração como ave que conhece as mansões celestiais. Adore ao Rei nessa noite. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Pai.
grandes são as suas maravilhas, grandes feitos o Senhor tem feito sobre a terra. Ao teu nome honra, ao teu nome glória, estendendo as nossas asas, as nossas mãos, e engrandecemos o teu nome nesta noite. Ou seja, você pertence a um culto de adoração. As aves pertencem a um culto de adoração, a um pacto não dividido. Deus não divide o que adora. Deus não divide o que exalta. Deus não divide o que engrandece a Ele. Deus não divide aquilo que o adora, que reconhece a sua grandeza, não é dividido. Mas a nossa carne pecaminosa é dividida, é sacrificada. Ou seja, as aves pertencem à adoração, e nós pertencemos à adoração do Pai. Nós fomos feitos para estar ao lado dEle, contemplando as suas maravilhas e os seus feitos, como diz o salmista. Grandiosas maravilhas tuas mãos têm feito, de forma estrondosa e grandiosa. Agora, onde há pacto, há derramamento de sangue. E o sangue de Jesus Cristo de Nazaré nos purifica de todo o pecado, redime o homem da sua iniquidade, lava, santifica, restaura totalmente a vida do homem. Agora, onde há ave não cortada, há elevação da adoração e grandeza de Deus, e entrega ao Senhor de louvores e exaltação. Agora as Escrituras dizem que Abraão dormiu quando Deus passou num pacto, porque Deus estava dizendo: não depende de você, depende de mim, você pode dormir. Mas quando Abraão precisava proteger o sacrifício, ele não dormiu. Ele ficou uma noite inteira defendendo o seu pacto das aves de rapina. As aves de rapina representam os ataques do diabo à promessa de Deus na sua vida. É ele que está todo o tempo dizendo: não vai acontecer, não vai dar certo, Deus desistiu de você, você foi abandonado, Deus não tem promessas, isso é mentira, não creia. O diabo vai atacar a promessa que ele fez no céu para contigo. O diabo vai querer destruir a promessa que Deus fez para com você. E o diabo está atacando a promessa de Deus na vida de Abraão. Mas Abraão tem uma promessa de Deus, e ele decide defender a promessa. Ei, se você entrou aqui nessa noite, Deus manda te dizer: é momento de você defender a promessa que Ele tem na sua vida. Não desista dos seus filhos, não desista da faculdade, não desista do concurso público, não desista do seu trabalho, não desista da sua esposa, não desista do seu esposo. Deus tem uma promessa para você, e o diabo não vai frustrar a promessa de Deus. Toca alguém do céu e diz assim: só crê. O diabo não vai frustrar a promessa. Agora, as aves do céu também são interferências espirituais, interferências diabólicas contra as nossas vidas. Como o diabo interfere em nossas vidas? Como o diabo quer interferir em tudo aquilo que estamos vivendo para com Deus? Em Jó, a Bíblia vai dizer que Deus estava recebendo os seus filhos, e os seus filhos prestando conta, anjos espirituais, e Satanás veio no meio dele. E quando o diabo foi se aproximando, Deus, está lá em Jó, vai dizer: de onde tu vens, Satanás? Ele disse: venho de rodear a terra e passear por ela inteira. E aí o texto vai dizer: você tem contemplado, você tem observado, você tem visto o meu servo Jó? Algumas pessoas fazem a interpretação de que Deus estava colocando Jó na mão do diabo. Pelo contrário,
Na verdade, Deus estava prescrutando as atitudes do diabo para com Jó. Porque o diabo já tinha a intenção de pegar Jó, de atacar a Jó e de matar Jó, depois de destruir tudo aquilo que Jó havia recebido de bênçãos de Deus. Ele tinha essa legalidade? Tinha. Quem deu a ele? Adão. Adão entregou ao diabo. A morte e o inferno entrou no mundo através de Adão. Jesus de Nazaré é o único que toma a chave da morte e do inferno e retoma para si. Quando Deus está dizendo a Satanás, ou perguntando a Satanás o motivo que ele está ali, e fazendo dizer o que ele pensava sobre Jó, Deus está, na verdade, intercedendo por Jó. E ele diz, ele é servo temente, fiel, que se desvia do mal. E aí, aí o diabo fala, mas o Senhor abençoa tudo o que ele faz. Mas as Escrituras vão dizer que Deus fala, você pode tocar nas coisas, mas não toque na vida dele. E Deus protege a vida de Jó, que poderia ser morto pelo diabo. Da mesma forma, Jesus fez para com Pedro. Satanás me pediu para te cirandar, como se ciranda o trigo, Pedro, para desfalecer a sua fé. O diabo queria fazer a mesma coisa com Jó, desfalecer, destruir a fé de Jó. E a Bíblia vai dizer que Jesus disse, mas eu intercedi junto ao Pai para contigo, para que não toques em você. Você tem um intercessor do pacto que intercede por você 24 horas e está rogando por sua vida, e está combatendo por você, está lutando por você. Jesus está à direita de Deus. Diz as Escrituras, 1 João capítulo de número 2, vocês têm um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele intercede por vós. Ei, tem alguém que está em um pacto com Jesus nessa noite? Levanta a mão e dá um glória a Deus nessa noite aí. Aleluia, tem crente aqui? O diabo tem tentativas de continuar destruindo aquilo que Deus selou em nós, que é o selo da salvação, da redenção. Mas há uma aliança real para com Deus e para conosco, feita por Jesus Cristo de Nazaré, o pacto perfeito de Deus. Mas essa aliança está sendo atacada. Você já viu aquele ditado que diz assim, que quem é do mundo, o diabo não está nem aí? Já é dele. O diabo só ataca quem tem aliança. O diabo só ataca quem tem pacto. As aves de rapina só vêm para quem está com Jesus. Quem não está, não precisa ele atacar. Agora o diabo vai te importunar de dia e de noite. Já diz Apocalipse, capítulo de número 13. Caiu do céu o grande dragão, a antiga serpente, que acusava os homens de dia e de noite. Você tem um advogado e alguém que está te defendendo 24 horas, de dia e de noite. Jesus está guerreando e lutando por você. Tem alguém que recebe isso nessa noite? Jesus está guerreando e protegendo você. Aleluia! O diabo vai atacar você quando Deus estiver formando algo eterno. Se Deus está formando algo eterno em você, o diabo vai te atacar. Se você está sendo instrumento de Deus nessa terra, o diabo vai te atacar. Se você está sendo uma resposta do céu para a terra, o diabo vai te atacar. Não tenha dúvida. Ele vai usar gente de perto e gente de longe. Jesus foi atacado por Judas. Foi atacado por Pedro. Jesus foi atacado pelos seus 11 discípulos. Só um não atacou Jesus. Foi João. O único que, segundo o Evangelho de João, no capítulo 20, é que está na cruz. Com Maria, Maria Madalena e Maria, irmã de Clopas. João é o único que ainda se encontra ali. Mas o diabo vai lutar contra você enquanto você estiver carregando algo do céu. Ele vai querer roubar você.
ele vai querer ferir você. Ele vai querer atrasar você. Ele vai querer distrair você. Ele vai criar trevas e escuridão, como fez com Abraão, para impedir você de ver o pão partido, de ver o estalo do pão, de ver o pacto sendo consumado. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que for fiel até a morte, não é até antes dela, aquele que for fiel até a morte, receberá a coroa da vida eterna. Combata o bom combate, guarde a sua fé, complete a sua carreira, não abaixe a cabeça para as investidas das rapinas de Satanás. Deus tem um pacto com você, aleluia, glória a Deus. A atitude de Abraão nos ensina muitas coisas. Eu já tenho que encerrar, pode vir um louvor. Mas pacto não se protege dormindo. Pacto se protege bem acordado. Eu vou repetir para que você saia dessa noite guardando isso no seu coração, de tantas coisas que você aprendeu. Pacto não se protege dormindo, se protege acordado. Vigiai, pois o diabo, vosso adversário, anda ao seu derredor, rugindo como leão, buscando a quem tragar. Jesus disse: vigiai e orai, para vocês não caírem nas tentações e ciladas do diabo. Olhe para alguém do céu e diga para ele aí: pacto não se protege dormindo, é acordado. Eu vou estar concluindo, pode vir o louvor. Em Abraão, Deus faz uma promessa. Tem Abraão aqui nessa noite? Eu tenho promessa de Deus, você tem promessa? Eu tenho muitas promessas de Deus, ainda não se cumpriu um bocado. Estou esperando, viu, papai? Eis-me aqui, Senhor, pode jogar tudo hoje em cima de mim. Mato no peito aqui, domine, bola na rede. Mas alguém tem pacto nessa noite com Jesus? Levanta a mão. Deus promete. Deus te prometeu. Ele vai cumprir. Em Abraão Deus promete. Mas no Calvário Deus cumpre. Tem Calvário. Tem promessa cumprida. Mas também na ceia Ele permanece. A ceia é o maior memorial de lembrança de que Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Agora, o pacto não é algo que você sustenta, mas é algo que te sustenta. O pacto não é algo que eu e você sustentamos, mas é algo que nos sustenta. Que firmamos os nossos pés, porque o pacto é uma rocha inabalável, uma rocha em que firmamos a nossa casa. E como Jesus disse: aquele que veio a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, e quem está nas minhas mãos não será tomado. Aleluia. Descansa. A promessa não depende do seu desempenho, do seu trabalho, do seu esforço. Você não precisa fazer nada. Sério, pastor? É. Só crer e receber o pacto dele para com você. Descansa. Agora você tem que ter disciplina. Você precisa rejeitar as aves de rapina. Você precisa rejeitar as distrações, os pecados, as ansiedades mundanas, os desejos desenfreados da sua carne. E você precisa celebrar isso. Toda vez que você vier à igreja, tira essa cara de maracujá guardada em gaveta. Tira essa língua presa que não serve nem para dar um aleluia, um glória a Deus.
E quando você entrar na casa do Senhor, como diz as Escrituras, guarde o teu pé quando entrares na minha casa, e esteja o teu coração disposto a celebrar e exaltar o meu nome. Que você tenha a consciência que na presença dEle, na presença dEle a tristeza se alegra. Na presença dEle a morte, ela se levanta e vive. Na presença dEle o doente sai curado. Na presença dEle a desesperança sai e dá lugar à fé. Na presença dEle a transformação literal de vida. No altar Ele promete, na cruz Ele cumpre, mas na ceia Ele permanece. Fique de pé, por favor. Pode tirar isso aqui, Sérgio, por favor? Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero fazer uma simbologia profética, uma projeção profética. Aqui é a minha Bíblia. Eu abri porque ela simboliza um pacto partido, Novo e Antigo Testamento. As Escrituras dizem que Deus fez um pacto conosco, enviando o seu único Filho e nos dando para a salvação das nossas almas. Eu quero abrir ela aqui diante do altar. Um pacto de Deus para conosco.